Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, irmão, os nossos espíritos, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, em sermos admitidos novamente nesta casa, para este estudo, para o trabalho mediúnico na sequência, que nós possamos realizar aqui o melhor ao nosso alcance, sob o teu amparo e inspiração dos amigos espirituais que nos auxiliam na jornada terrena, que possamos todos nós estarmos com os corações abertos para as propostas que nos chegarão pelo campo da inspiração, que visam enriquecer o nosso estudo, acrescentar aspectos que vão nos auxiliar no caminhamento do nosso crescimento espiritual. Que esse estudo possa também já servir como uma preparação para os trabalhos que se seguem, como oportunidade de aprendizagem para irmãos interessados nos aspectos da evolução espiritual, crescimento intelecto e moral, nós possamos ser felizes na exteriorização e no compartilhamento do assunto. Que assim seja. Bem, amigos, então, dando aí continuidade ao estudo do Apocalipse, página 74, a partir do versículo 14. Página 74, nós escrevemos na semana passada. Então, vamos fazer aqui a leitura de alguns versículos, capítulo 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, então na sequência, estes são, né? Aqui estes têm o mesmo intento, falando dos 10 reis, né? E os 10 chifres que vêm são 10 reis. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Isso aqui se aplica particularmente a nós, nos trabalhos mediúnicos. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E o último versículo, capítulo 17. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Muito bem. Então vamos iniciando os trabalhos. Versículo 14. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então, naquele sistema de estudo miudinho, em que nós aí vamos abordando os trechos do versículo, essa primeira parte, estes combaterão contra o Cordeiro, são os aspectos que nós já trabalhamos anteriormente, os 10 reis, os 10 chifres, que significam as culminâncias, as personalidades que nós desenvolvemos ao longo do tempo.
e que operaram até então com liberdade para a manutenção e alimentação dos desejos pessoais, dos interesses pessoais e do egoísmo. Trabalhando com os 10 chifres, que nós aí já entendemos que são, por exemplo, as 10 leis morais, os 10 mandamentos, que são as forças instintivas de base que nós desenvolvemos, a trajetória da evolução, para a realização da parte que nos toca na obra do Criador. Nesse caso aqui, o sistema estava revertido para a satisfação pessoal, satisfação dos interesses egoísticos, arbitrários, despóticos, dominadores. Por isso, a palavra reis, definindo o poder de ataque e defesa, poder de ação, poder de domínio, que nós aí exercitamos, utilizando até um termo que já foi citado aqui com a companheira, utilizamos a saturação. E nós nos cansamos do processo, porque paralelamente vamos sofrendo os impactos, as reações, e hoje nós estamos colocando esses 10 chifres aí, os simbólicos, a serviço do Cordeiro, que representa a mentalidade, no nosso caso aqui, a mentalidade espírita cristã. No nosso caso, específico de iniciados espíritas. Nesse sistema de iniciação moderna, que é o Espiritismo, que esclarece de forma brilhante e bem ampla os chamados mistérios que tanto os pitagóricos quanto os egípcios mantinham como segredo e era ensinado só nos tempos iniciáticos para os privilegiados, cujo ensinamento era utilizado para domínio das mentalidades, mais na infância dos processos da civilização. Aí nós estamos falando dos exilados de capela, que mantinham ocultos os ensinamentos para os espíritos da Terra. E nesse movimento aí de disseminação ou de divulgação do que estava oculto, tivemos a presença de Moisés, que foi o espírito destacado por Jesus, educado pelos egípcios, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Moisés foi educado e instruído em toda a ciência dos egípcios. Então, Moisés foi educado pelos egípcios em toda a ciência secreta dos egípcios e foi o espírito, então, destacado por Jesus para levar para a grande massa terrena. Moisés também era exilado, junto com os profetas, os mais sábios dos hebreus, então eles foram chamados para divulgar o que estava oculto. E o Espiritismo hoje, então, ele é um processo de uma divulgação mais ampliada, com base na ciência, os fatos. O Espiritismo se baseia nos fatos. O Espiritismo não é uma doutrina mística no sentido tradicional do termo. Porque Allan Kardec não era místico. Allan Kardec usou o método científico experimental para fazer o controle universal dos ensinamentos, utilizando-se vários médios, e em ponto menor que nós buscamos fazer aqui. O médium narra determinados acontecimentos, nós guardamos sigilosamente, não contamos para ninguém, para que haja uma confirmação que é o que tem acontecido com determinadas informações que vêm surgindo aqui nos nossos trabalhos. Certo? Então é o sistema. Esses combaterão contra o Cordeiro. Então todo esse arcabouço do passado
que nós trazemos embutido em nós, como conquista da evolução, hoje vamos colocar a serviço da mentalidade do Cordeiro. Qual que é a mentalidade do Cordeiro? É coragem, determinação para assumir os compromissos e ser fiel a esses compromissos. Porque nós vamos trabalhar aqui, ó, chamados, eleitos e fiéis. Inclusive o sacrifício do interesse pessoal para poder honrar com os compromissos. Porque com todos nós que nos candidatamos, né? Porque nenhum de nós aqui, salvo os elementos que foram trazidos para a doutrina pela dor, do ponto de vista físico, foram trazidos pela dor, que alguém pode dizer assim, foram laçados, pode até parecer que foram, não, mas eles no mundo espiritual se comprometeram, e por haver assim, uma certa resistência, às vezes, em função do passado, pediram para serem despertados pela dor. Para não ter escapatória. Porque nós vamos trabalhar com o que o Zé Luiz fala no livro dos Mensageiros, só de nosso lar saem todos os anos milhares de candidatos ao trabalho mediúnico. Uhum. Isso no livro psicografado da década de 60. Milhares, só de nosso lar. Não estamos nem falando das outras colônias. E eu pergunto para vocês, esses milhares estão se refletindo hoje aí no cenário espírita? Se tivesse, seria uma beleza, né? Não estão. Por quê? Por causa da tendência, do saudosismo do passado. Quando falamos saudosismo do passado, não é nós descobrimos que fomos uma personalidade e ficar, como eu era. Não. O saudosismo, ele se reflete na manutenção dos desejos antigos, satisfação dos desejos antigos, satisfazer os mesmos interesses, continuamente buscando o menor esforço, o comodismo. Esses milhares também, a gente lembra também que a mediunidade está em todos os setores da vida, né? Sim, as religiões. Mas lá particularmente eram candidatos ao trabalho mediúnico espírita. Pois é. Mas quando se fala assim em milhares também, né? Dá para pensar nesse aspecto também. Sim. Que nós vemos mediunidade nas outras religiões também. Sim, mas naquele caso específico, André Luiz, ele se refere aos espíritos. Aos espíritos. Particularmente. É que eu falo aqui do vencedão, os que estão com ele, chamados e eleitos, e fez uma gradação, parece. Gradação. Eles combaterão, quem vai combater com o Cordeiro? Os valores internos, que nós já identificamos, já não se justificam mais. E hoje com nome e sobrenome, né? Nas revelações aí, esses valores internos, tem nome e sobrenome. São personalidades que nós não devemos mais deixar sair pelo mundo. Mas todos esses elementos têm substrato positivo. O substrato positivo é o que nós vamos aplicar hoje. Coragem, determinação. Porque nós tínhamos, amigos, nós tínhamos comprometimento com as causas pessoais, comprometimento com a satisfação dos desejos, comprometimento com o menor esforço, na base do prazer até vicioso, na ociosidade dourada. A gente tinha comprometimento, garra para manter isso. Disciplina. Hoje nós estamos usando esse arcabouço para o trabalho espírita, no nosso caso particular. Desenvolver uma fidelidade, um comprometimento. Nós vamos até trabalhar o assunto hoje aqui no livro Desobsessão, na conversa que nós vamos ter aqui no... Júlio, essa linha mental é exatamente a mediunidade? A linha mental? Mediunidade é instrumento. A linha mental é o quê? Que vai escoar a mentalidade. Tá, e a intelectiva? A mediunidade é como um sentido, visão, audição.
tá? Pelos quais você deixa escoar a mentalidade. Nós trabalhamos isso na semana passada no aquele quadrado para o qual Jesus chama a atenção. Amar, bendizer, fazer bem e orar. Aqui é o quadrado da expressão. Nós nos comunicamos com o mundo exterior como pensamento, palavra, ação, tudo isso envolvido pelo sentimento, que é o quarto elemento aí. Nossas, pelos 4 formas de expressão, pelas quais esses 10 chifres, digamos assim, essas forças, se distribuem no mundo. Comunicam alguma coisa para o mundo. Oferecemos o fruto. Certo? Nós estamos buscando, então, que da nossa intimidade não escoe mais os complicados do passado. Esses que têm nome, sobrenome, povos, línguas, etc., vou falar aqui no versículo 15, povos, multidões, nações, línguas pelas quais nós passamos, e cada um de nós é um representante, não podem mais se expressar. Hoje quem tem que se expressar é o cordeiro. Então nós vamos nos entregar ao sacrifício, ao comprometimento, com a coragem e com a determinação que nós, por exemplo, trazemos do leão. E nós usamos até a saturação do Império Romano, por exemplo, babilônico romano, para passar por cima. Usamos até a saturação. Então nós temos coragem, temos determinação. Para vencer quem? Os inimigos internos. Qual que é o inimigo interno? A tendência ao comodismo. Hoje está chovendo, eu não vou no grupo não, porque pode cair uma árvore no meu carro. Se eu tenho medo que a árvore caia no seu carro, pega um Uber. Vem de Uber, tranquilo, sossegado, volta de Uber. Não é? Eu já fiz essa pergunta aqui uma vez, eu pergunto para você, quanto que vale uma reunião dessa aqui? Qual o preço? E vale. A gente não vem, mas os irmãos ficam esperando a gente, né? Fica esperando. Aí não vem ninguém. Não fica esperando não. Os irmãos estão com médium. É isso. Mas então, aqui também. Eles estão com médium. O médium resolve não vir porque ele está com medo que cai uma árvore no carro. Ou vai chover também. Os espíritos ficam lá, ué. Ele que se vire com os espíritos. Pois mas aqui também. Porque quando o motivo... aqui também, quando o motivo é justo, quando o motivo da falta é justo, os espíritos vão lá e recolhem. Ficou um doente grave em casa, é trabalho. Agora, você dor de dente de filho, dor de cabeça de filho, você dá um comprimido e vem para o trabalho. Gente, é o preço, eu sinto muito. É o preço, nós estamos trabalhando aqui, ó. Esses combaterão contra o cordeiro. Nós estamos falando aqui de elementos internos que vão trabalhar contra a proposta de crescimento interno. Que vão buscar nos desviar. E, infelizmente, tem muita gente que quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Está esperando a oportunidade. Infelizmente. Entendeu? Tem que falar, gente. Tem que dar desculpa. Mas aqui, eles combaterão contra o cordeiro os vencerá na perseverança, no comprometimento, no empenho, né? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão que estão com eles, chamados e eleitos e fiéis. É uma gradação, né? Chamados, eleitos e fiéis. Podemos trabalhar com a trindade formadora aí, dinâmica operacional da evolução, número 3. Eu não sei se te respondiu. Respondeu. Uma gradação. Júlio, Diga lá, Fernando. me explique aqui essa dualidade cordeiro e ovelha. Dualidade cordeiro e ovelha é o casal. Qual que é o casal básico? Razão e sentimento. Razão e sentimento. A razão e o sentimento representa a dualidade formadora de tudo o que existe.
do nosso mundo particular. Perfeito. Nós aqui formamos. Lembra de Paulo? Pela palavra entendemos que os mundos foram formados de tal forma que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Qual que é essa passagem? Eu sempre quero Hebreus 1, Hebreus 11, 1 a 3. Então, de novo, eu volto nessa linha mental intelectiva. Razão e sei que você falou para ele. Sentimento. Não é? No caso aí, o cordeiro e a ovelha representam a sublimidade da razão e do sentimento. Tá. É o Ponto culminante. Ponto culminante. Simplicidade, humildade e virtude. É o além de. O cordeiro podemos dizer que é o plano formador da onda criadora. Deus é o Pai. Deus é o plano irradiador da onda criadora. Deus. Nós sabemos que não exerce ação direta na matéria. E que Jesus é a mais perfeita imagem, o resplendor da sua glória para nós. Então, se nós queremos ter uma ideia de compreensível do que seja Deus, é Jesus. Por mais aí que os elementos que não são religiosos não gostam, eu não tenho nada com isso. Eles têm que resolver isso internamente. Ao longo das encarnações vão resolvendo. Deus é plano irradiador e Jesus Da onda criadora. E o cordeiro é o plano formador da legítima onda criadora de Deus. O cordeiro. Cujo paradigma, o modelo é Jesus. Porque os espíritos expressam uma onda criadora. O que eu estou dizendo? Questão 459. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginar. Imaginar são esses que nos dirigem. Então, nós também expressamos por nossa vez, em cima da onda criadora do Criador, uma onda criadora co-criadora de mundos internos nas criaturas que se afinizam conosco, simpatizam conosco, seguem nossas ideias, seguem até a morte. Nós o liderávamos lá em Roma, nos seguiam até a morte. Nossa, A cocriação em plano menor. Cocriação em plano menor. Deus em dois mundos. Exatamente. E é por isso que nós, ao longo do tempo, nós que trabalhamos com a mediunidade, estamos tendo a grande bênção de receber de volta esses irmãos e temos a oportunidade de sensibilizar seus corações com outras ideias e lhes pedir perdão. Olha que maravilha. Por isso que a gente não pode, é um dos motivos que não podemos faltar justamente por causa disso. Para não perder uma oportunidade. Vai que o elemento resolve faltar porque o carro está doendo ou porque está chovendo. Naquele dia, os espíritos prepararam, tem 500 anos que estão preparando o comunicante Para poder, às vezes, É muita responsabilidade. para resolver com ele não resolve não vir. É muita responsabilidade, né? Muita, né? Por isso que o Raul Teixeira dizia que o espiritismo não é para quem quer, não é para quem pode. Quem pode, isso mesmo. Ele está disposto a assumir sacrifício, gente. Porque o galardão é extraordinário. Quem assumir, o galardão é extraordinário. Não é? Então o cordeiro os vencerá. O cordeiro simboliza a humildade, que é a pedra de ângulo lá, que Jesus define como sendo a pedra de ângulo da edificação do Espírito perfeito. Lá no Sermão da Montanha, bem-aventuranças, né? Bem-aventurado o pobre de espírito. Base da edificação do homem superior. E a base da edificação do homem inferior é o egoísmo, que é o oposto. O orgulho. Então, é o cordeiro, né? Cordeiro que, no nosso caso aqui, que já admite Deus, né? Pela lógica, até pela questão das provas que temos da sobrevivência, da mortalidade. Por dedução lógica, existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas,
que criou esse sistema magnífico que nós somos imortais e somos fadados à felicidade. Isso não é obra do acaso. Então, para nós, essa ideia de acaso já foi para o espaço, certo? Foi para o espaço. É porque uma coisa ou outra, né? Você acredita em acaso, você acredita em Deus, né? Uma ordenação racional das coisas. É, exatamente. E à medida que a gente vai trabalhando, vai se entregando, embora com as dificuldades que nós temos, né? No campo pessoal, no campo do aperfeiçoamento, à medida que vai se entregando a prática dessa mentalidade, desse movimento aí chamado eleito e fiel, à medida que a gente vai se entregando, as virtudes vão ganhando expressão, nós vamos sentindo o galardão da virtude, que é a felicidade, a paz. E nós vamos constatando a veracidade do processo. Pelo grau de felicidade, bem-estar, harmonia que nós já vamos sentindo, amigo. Esse é o ângulo que nós temos que trabalhar no campo do sentido prático, sair do sentido místico. Nós ficamos muito presos no sentido místico e, se nós ficarmos presos no sentido místico, qualquer movimento pode tirar a fé. Mas se estivermos empenhados na prática, buscando no dia a dia, superar as dificuldades, vencer as más tendências, lutar, praticar as virtudes, ele vai sentindo, né? De dentro para fora, o que Paulo vai dizer lá no Hebreus, né? Aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Se você sente felicidade, essa felicidade não é abstrata. Se você sente, embora para a ciência seja abstrato, porque o que é felicidade para a ciência? A ciência não sabe. Mas se a gente sente felicidade, decorrente dessa ação, isso não é aparente. Não sei se vocês entenderam a questão. É o descanso do sábado. Descanso. Porque o oposto vai ser aquela síndrome do pânico, fobias, ansiedade. Tudo isso significa resultado de imperfeição que foi acumulada no tempo e que hoje está posta no início para a gente trabalhar. Mas é do espírito, né? Sim. Não. Falando de ansiedade. Esse é um sintoma patológico de uma... muito mais coisa do espírito. Coisa do espírito. Que reflete no corpo, né? Porque o corpo, ele é resultado do espírito, digamos assim. Inclusive, existe também aqueles ensinamentos coletivos, né? Esse período que nós estamos vivendo, eu tenho um sobrinho lá em Florianópolis, ele trabalha nas Correios, reclama do sufoco que eles estão passando, em virtude de tudo. Falei, olha, tire bastante proveito desse momento. Ninguém cresce na abundância. A gente só cresce no sufoco. Isso ao longo, desde há mais de um ano que eu venho conversando com ele. Semana passada nós tivemos uma conversa, eu falei, pois é, tio, eu tenho tirado bastante proveito. Tirar bastante proveito. Coisas que eu fiz há pouco tempo atrás, Isso. hoje eu não vou fazer mais. Exatamente. Falei, mas é isso. Então aquilo que parece ruim, não é ruim, é um ensinamento. Porque mesmo porque no mundo de regeneração, a abundância vai ser a tônica, amigos. Carência é a tônica de mundo de prova e criação. Mas você está falando do espírito. Mas como que você explica assim? Quando a ansiedade passa, as coisas passam assim, como... Não, só as oscilações. Não, isso aí é a força de vontade da gente. Nós temos dentro de nós as marcas do destino, né, do passado, e temos virtudes também. Então a gente oscila. A gente não é
100%, a gente não está assim 100% no sétimo céu e nem 100% nas situações complexas. A gente oscila. Então, a gente se deixa levar ainda pelas dificuldades, né? E ansiedade, todos nós temos uma parcela de ansiedade, de certas coisas que é por causa da nossa imperfeição. Enquanto a gente tiver imperfeição, ela vai se manifestar num certo grau orgânico. Que é para a gente... Nós estudamos aqui o que Paulo diz, né? Que é o castigo? Uma certa soma de dores para fazer com que a gente volte para o caminho certo. O castigo aí é a imperfeição que desenvolvemos e que nós temos que lidar com ela porque nós desenvolvemos. Ah, você gostou de ser despótico, tirano, arbitrário, orgulhoso? O resultado hoje é essa ansiedade, essa síndrome do pânico. Você sente, é o resultado. Então, para trabalhar isso aí, tem a medicina ajudando e tem os trabalhos que a Casa Espírita proporciona. A prática do bem, labor ao próximo no dia a dia, não é? Esse processo, ele nos convida muito mais para o campo da ação, não é isso? Campo da ação. O espírita é chamado, o espírita que entende a doutrina espírita é chamado para ação. Porque essa foi a tônica de Kardec. Kardec jamais imprimiu o cunho místico ao espiritismo. O cunho místico foi trazido de lá para cá com o enxerto de outras filosofias. Então, mas qual... Eu não vou citar aqui porque não vem ao caso, né? Pois é, mas e esse sentido simbólico, esses símbolos, a simbologia, isso faz parte do processo? Faz parte porque é para chamar aqueles espíritos. Porque hoje nós temos essa mentalidade mais racional, mas nós já tivemos uma mentalidade mística. Faz parte do processo. Estou lembrando aqui que nós falamos ainda. Nós estamos trabalhando com o espiritismo e com religiosidade natural. Natural, que se expressa nas 24 horas. Não é no sentido místico, você vai ficar orando 24 horas por dia. Vai ter que estar dentro. Aí se você foi mal educado com o porteiro, você vai ficar lá se penitenciando, amargando arrependimento. Não. Você vai se aceitar como é, buscar lutar, e se você escorregar, bola pra frente, amigo. Procurar superar, né? Mas você está falando agora do acaso. O acaso não existe mesmo, não. Eu encostei meu carro e estava ouvindo ali o esporte e ia falar sobre o Atlético. A Margarida passou, me chamou e falei, espera um pouquinho. Ela desceu. E eu fiquei no carro. Aí de repente, falei, é a hora, está quase na hora. Saí do carro, ela encostou o carro dela mais atrás. Na hora que eu entrar no portão, eu olhei para trás e ela perdeu a blusa na mão dela. Sem ver. E eu vi, estava no ombro, né? Tá. A blusa dela estava no ombro. Caiu, ela não viu. E eu vi, né? Quer dizer, não houve acaso de eu ficar um pouquinho mais esperando. Exato. Né? Exatamente. Tudo em cima do merecimento da pessoa, né? Então esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Nós já falamos muito desse aspecto aqui, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, não vamos mais entrar nesse aspecto não. Né? O Senhor dos Senhores é porque é a culminância da evolução. Culminância nesse ciclo, porque acima tem montanha. Aí essa culminância abre novo território. Abre o quê? Novo território. Ah, tá desconhecida. Porque o Cordeiro, o Jesus é o apogeu. Nós estamos desenvolvendo as primícias do Cordeiro. Então, entre as primícias do Cordeiro e o apogeu tem um caminho, mas nas primícias a gente já sente o galardão. Aí tem a ver com mais mistérios entre o céu e a terra do que mais. Exatamente. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. O chamado é um informado, está informado. Sabe de quais salteados os 15 princípios básicos da doutrina espírita? Não é? Me lembro muito. Vai citando
as questões do livro dos Espíritos, eles são informados. O eleito é aquele que toma do arado, vai sulcar a terra do coração, ajudando o próximo no amor. Esse é o eleito, ele se elege, né? Foi chamado. Muitos já poucos escolhidos. Eu me escolho. Exatamente, a escolha é pessoal. Vai se elege. E fiel. Fiel já é a conquista. Você foi chamado, gostou da filosofia, entrou aqui dentro, achou bonito, decorou o livro dos Espíritos, decorou o Evangelho. Aí tem participação, né? Aí você vai se eleger na ação. Depois que você desenvolve uma certa casca, um estofo na ação, você se torna fiel. Quem que é o fiel? O fiel é aquele que vai, meus amigos. Ele não aproveita a escora para ficar para trás, não. Providencia solução. Nós vamos tratar disso hoje aqui. O Zé Luiz, por exemplo, fala no caso nosso aqui de tarefa da desobsessão, ele ia ter que aprender a, durante a semana, já prever o que pode acontecer no dia da reunião, para já evitar. A gente já pode fazer. Proativo, ser proativo. Você já vai mentalizar. É uma conexão bem, assim, vamos dizer. Não, você já vai se determinar. Eu vou para a reunião. Sim. Se acontecer alguma coisa, eu vou trabalhar a solução. Se for coisa grave, você vai ficar em casa. Porque, amigos, esses reis aqui, os nossos reis internos, eles correspondem aos reis de fora. Que são aqueles que não querem que a gente venha. Entendeu? Aí eles vão ajudar o médium a achar um barranco. O médium, o médium está doido para que o mundo acabe em barranco, eles vão achar eles vão ajudar o médium a achar um barranco. Você está entendendo? Aí esse barranco varia segundo cada um, entendeu? Então eu já aconselho os médios a comprar uma retroescavadeira. Quando tiver um barranco, já impôs esse barranco, entendeu? Ô, Júlio. Fala aí, Luiz. Aqui fala assim, porque é o Senhor dos Reis, né? Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Na Bíblia tem uma passagem que fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, assim, na verdade, nem todos vencerão. Só vão vencer aqueles que Perseverar. se propuseram, se colocaram ali Exato. à disposição. Aceitaram a disciplina. Aceitaram. Por exemplo, Sofreram as consequências dessas atitudes. numa casa espírita, né? quem que representa a disciplina? É o dirigente, o presidente, gente. O Júlio, por exemplo. Então o elemento tem que estar disposto a desenvolver um grau de obediência. Eu fico ensaiando Né? para poder fazer, para vir trabalhar no Mediúnico. já tem um tempo que eu tô. Mas como Você eu tô nunca agora, participou não, né? Daqui não. Da mediúnica já. Já participei de várias, mas não daqui. Você é médio de carreira? Como é que é? Conta a história Não, eu aí. ficava mais na sustentação. Mas durante muito Sempre- tempo, como é que foi? Às vezes eu ficava algumas vezes lá no Célia, né? Não, eu quero saber se você desenvolveu uma carreira ao longo do tempo, se você ficava... Ficou muito tempo continuamente numa... Ou você de vez em quando... Quanto Já tempo? fiquei, assim, a minha família tem Ficou tradição no- espírita, já ficou no existiam ping-pong. reuniões mediúnicas desde... Não, cada vez você frequentou com assiduidade, Sim, pontualidade, sim. determinação, coragem, etc, É. etc. Eu acho que a minha disciplina hoje de estar indo para Talvez eu te convido para trabalhar aqui, é por isso, Pois né? é, mas eu tô falando isso por quê? Porque o meu filho, 14 anos, eu trabalho o dia inteiro, eu fico fora. Eu fico incomodada, às vezes, de não estar muito perto. Não, mas seu filho de 14 anos precisa do seu lado, você é do seu marido. Pois é, o fato de eu não estar durante o dia, estar trabalhando, aí à noite eu dedico, sabe, assim, um tempo para conversar. Não, tá pra certo, orientação. tá certo. Tá Mas certo. ao mesmo tempo eu me cobro, eu falo assim, mas será que tá em casa, tá protegido, é 1h30 só. Mas você vai ficar sozinho lá? Não é bom, Ele né? fica 14 anos. sozinho? Fica. E tá de dia também? Fica. Quando ele tá na aula, não tem problema, né? Mas de férias agora, a maior parte do tempo ele fica em casa.
Aí eu fico pensando, não vai ter a hora certa. Não, aí ele ia ficar muito tempo sozinho com 14 anos. Acho que não é legal, não, entendeu? É uma idade assim. Você vai desistir um santo vai vestir outros. Eu policio muito, às vezes por causa de jogos, de telefone, eu não gosto muito. Assim, Acho que se você tivesse uma mediunidade ostensiva que tivesse te puxando, né? Mas não é o caso, né? Aí você tem que. Fica lá com seu filho, espera a oportunidade, entendeu? Daqui a pouco, acho que passa rápido, né? Aí eu vou Passa. Para que você não seja cobrado, o que fizesse do filho que eu te É confiei. porque você vai vir pra cá, você vai ficar preocupada com ele lá. É verdade. Então, É verdade. então por enquanto não, entendeu? Mas então, porque nós já estudamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nesse próprio capítulo aí do capítulo 20 aí, eu até anotei aqui, ó, o item 5, que trata dos muitos chamados povos escolhidos, o Espírito lá vai dizer que os trabalhadores fiéis ocuparão os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Pode ter uma pegadinha aí, né? Os postos mais difíceis, sabe-se lá que posto é esse? Será que vale a pena? Será que vale a pena você, né? Eu já não queria, eu fui do coordenador da reunião, eu tô fora. Olha lá, achou o barranco, tá vendo? Achou o barranco. Achou o barranco. Não vai pôr culpa no você ainda. Não vai como pra ninguém. Já falei aqui, ó, tá todo mundo escutando, encarnado e desencarnado. Ele me tirou. Ele me tirou. No barranco de rapadura, de vez em quando eu passo mãozinha. Aqui, ó, esse argumento você já usou no passado, não colou não, tá? Não adianta não. Você mesmo falou aí, ó. Você mesmo falou aí. Não, mas só serve. Uns tempos atrás Não aí. serve pra mim. Serve. Não serve pra mim. Só- Então, aos trabalhadores mais. Agora, os trabalhadores mais dedicados que vão também assumir os postos mais difíceis, o galadão também é melhor, né, gente? Claro. Com certeza. Lógico, né? O galadão é, né? Diferenciado, né? Com certeza. Ué. E Diferenciado. você está lá também, porque você já tem uma capacidade. Exatamente. Mas você tem que desenvolver o grau de fidelidade, que é a perseverança, que vai te dar o estofo para não fraquejar. E ter trabalhado todos os sentimentos internos, né? Porque Tem nada ainda. porque na regeneração o espírito acaba de se depurar, ele acaba de se depurar, Aham. completa. Vamos colocar assim, ele se torna um completista. Completou as virtudes, deixou para trás as imperfeições, então aí começa a escala do espírito puro. Uhum. Aí vamos colocar que é o primeiro degrau, didaticamente falando, o mundo de regeneração, a gente passando por ele, eu entendo, posso estar enganado, o Espírito vai ajudar depois, certo? O primeiro degrau da fase de espírito puro, que aí você vai trabalhar para ampliar as virtudes aí num grau exponencial, pelo infinito afora. Mas por ser ainda depuração, não é através de prova, não é mais prova. Ou é ainda... Não, a prova, no mundo de regeneração não tem expiação, não tem prova. É. Prova do dinheiro, porque vai ter abundância. Do sentimento. O mundo de regeneração é o mundo da abundância. Então, Você vai trabalhar sentimento, é só Você usa- sentimento. É. Às vezes você Sim. trabalha sentimento. Quando você usa o termo genérico, angelitude, o que você entende por angelitude? angelitude é a entrada nesse grau da pureza, Acho que é isso. completude das virtudes. Completou as virtudes, Então a regeneração seria o primeiro passo para os requisitos básicos, estão lá no Sermão da Montanha, bem-aventurança, requisito básico, né? 7. Completou, aí espírito puro. Começa aí aí parece outra montanha para a gente subir. Que nós não sabemos. Aí é onde está, não sei se Estácio já passou, ultrapassou Alcione, O quê? espírito puro. Tá nesse grau aí. Maria. Alcione? Maria já está bem mais avançada, lógico. Alcione não é espírito puro, não. Não, é o quê? Não fala, né? Alcione não, porque ela estava sujeita a falhar na missão Alcione da dela. Não, mas quando você é espírito puro, você ainda, alguma coisa você pode ainda. Então você não é puro ainda. Então você não é puro. Não, Não. entendi. A gente precisa Puro, trabalhar, Mas puro ela já tá não em quê, sofre então? porque a gente precisa entender. Oi? Oi? Ela tá onde? É espírito superior, já num grau avançado, avançado. Em relação a nós.
Superior totalmente não é puro. vinculado. É. Tanto que ela voltou Superior não é puro. e tirou de letra, mas sofreu. Nós estamos falando em termos didáticos, né? A gente não pode definir aqui, entendeu? E ela foi aconselhada a não vir, que não era proveitoso para ela. Pois é aí que a gente está tirando a É que ela conclusão podia que ela não é um cair, espírito puro, que ela É. poderia. O medo também era dá para esse. falar, mas não deve ter tido essa conversa com Jesus. Não teve essa conversa com Jesus. Aham. É. Acho que eu não entender. Quando o Espírito com Jesus, é o seguinte: a missão é essa aqui. Essa missão vai ser feita assim. Não É. tem erro, não. Tá Nem entendendo? discute. Não tem erro, né? É porque é um espírito infalível, né? Ué. Lá na revista Espírita, quem são os Messias? É, tá Os certo. Messias são espíritos que atingiram um tão alto grau de evolução que se tornaram infalíveis mesmo na encarnação. Infalível. Então não tem como. Fala. Ele já superou, não tem como mais errar. A matéria não Infalível. vale mais nada. né? Não tem mais. Aí é o Jesus, o Messias, é a culminância. Por isso que ele é o modelo a ser seguido. Agora, O daqui. grau máximo que a gente tem encarnado vai ser o quê? Encarnado. Ó, Jesus encarnou. Pois é, a gente chegou Não é? no máximo, né? Encarnado, foi Jesus. Mas eu falo assim, Gandhi, esses espíritos que Espíritos passaram superiores. são superiores. superiores, tá? Então, Superiores. um processo totalmente de... Quanto mais virtuoso, mais superior. Os mais virtuosos são os superiores, os virtuosos. Então você, por exemplo, busca os gênios da inteligência, Isaac Newton. Alguém pode falar assim, você é um espírito superior, mas ele tinha muita complicação. porque ele tem o intelectual desenvolvido. Ele foi um perseguidor ferrenho e cruel de falsificador de moeda. Entendeu? Um espírito bem evoluído que teve aqui, por exemplo, Foi intelectualmente tinha muito conhecimento, mas moralmente você vê que já tinha. O que a gente tem de exemplo intelectual e moral hoje? Sócrates, Sócrates foi o maior. Kardec, Kardec. Leon Denis, Bezerra de Menezes. eu arriscaria dizer também o Mandela. Eu estou falando no nosso cenário, né? Na nossa seara. Sim. Espíritos que já incorporam o que o Mandela ainda não incorporou, que é esse conhecimento aqui. Certo. É o espírito avançado? É o espírito superior? Eu não sei, não posso dizer. Um espírito corajoso, passou por dor, sofrimento, venceu. Sem ódio. Né? Então, Gandhi com certeza. Foi a não violência total. Total. Mandela já usou um pouco de violência lá no início, né? Da carreira dele. Certo? Eu acho que quem usou mais foi a mulher dele. Gandhi, certo, né? Libertou um pouco sem dar um tiro, sem agredir. Né? Gandhi, com certeza. Sócrates. Nós podemos falar com segurança. Kardec. Podemos falar com segurança. Não é? Assim, eles são os bons espíritos, né? Aí nós Sim. temos que estudar a escala espírita, os bons os espíritos, bons os espíritos. superiores. Os espíritos superiores. Né? A gente até vê em que grau que nós estamos aí no processo. Ih, Não. não pensar nisso não. Nós estamos trabalhando aqui, nós já fomos chamados, nós estamos aqui entre sermos eleitos e fiéis. Nós estamos aí na corda bamba. Vamos colocar assim, nós estamos na corda bamba. E é importante a gente saber isso, né? Querendo ser alguma coisa. Importante a gente saber. E procurar. Exatamente. Agora, o processo na base é a educação, né? Educação, os caracteres. Nós temos caracteres complexos, vamos educar, domar as inclinações más. E no trabalho,
E dentro de casa, os parentes são os melhores para diagnosticar para nós os nossos defeitos. Então, vamos aproveitar o diagnóstico dos parentes. Aproveitar, entendeu? O diagnóstico. Inclusive o que a gente sente junto com os parentes, porque o que a gente sente, né, define a carência. Define a carência, o que a gente sente. Então, o que a gente sente, para quem está aí na busca do autoconhecimento, o que a gente sente perante das inter-relações com as pessoas é o melhor para a gente definir o grau do que a gente precisa. Né? Que a parentela faz emergir determinados sentimentos, ou não faz? Aí, opa, isso aqui eu preciso trabalhar. Tem que ter paciência, meus amigos, porque às vezes uma existência não dá. Nasceu filho de determinada pessoa, para quebrar, às vezes, um ódio. Você não vai morrer de amor por aquela pessoa naquela encarnação. Esquece. Tem todo o passado que vai emergir na convivência. Filhos. Mãe com filho, filho com mãe, os conflitos aí de pai com filho, filho com... A reencarnação do Sergimundo é um... Exatamente. Você acha que ele vai reencarnar, vai renascer e não vai ter nenhum sentimento de animosidade nunca mais por aquele pai ou aquela mãe? Lógico que vai, gente. Na infância emerge. Na infância emerge. Ele é espírito, né? E o pai aceitou, mas sempre vai ter. Gostei. Depois eu explico. Tá vendo aí? Gostei. Ela sabe o que eu estou falando, vocês não sabem. Eu sei. Mas então, e disse, vamos começar mais um versículo, nós temos um tempinho. E disse, nas águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. As águas que viste, meus amigos, são sentimentos. Sentimentos. Quais os sentimentos que nós vemos na nossa intimidade? É o campo de trabalho. O autoconhecimento vai nos levar a ter uma consciência plena do sentimento natural. Aí nós vamos ver que tem sentimentos que nos causam desconforto, nos causam mal-estar, e tem sentimentos que nos dão alegria, nos dão paz. Tem sentimentos Né? que dá até tremedeira. Sentimento que dá Tremedeira. Em plano 40 graus, né? As águas que vivem onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então é todo o nosso arcabouço. A prostituta, o que é a prostituta? A prostituta é o símbolo da infidelidade, do mercantilismo, da barganha. Aquela pessoa que não consegue ter um marido, aqui no sentido figurado, tá? Não é que tem que ter um marido, não. Falando o seguinte, a pessoa não tem fidelidade a uma ideia esposada. Não tem fidelidade a uma ideia esposada. Esposou o espiritismo. Entendeu? Aí esposou o espiritismo, todo entusiasmado e tal. Aí ele decora o livro dos espíritos, decora o livro dos médicos, lê André Luiz e fala assim, bom, agora eu já li tudo, preciso de mais. Aí daqui a pouco ele acha que o espiritismo não tem mais a acrescentar e pum, vai para outra ideia. Desenvolveu fidelidade, ele não experimentou construir aquela ideia na intimidade, na vida, no laboratório da vida. Então ele não conquistou o galardão que aquela ideia traz. Um casamento de aparências. Casamento de aparência. Né? Vai com o vento. Porque a ideia leva. E nós somos assim em todos os segmentos da vida. Até mesmo sobre o que você estava falando aqui do compromisso e comprometimento das reuniões. Se você falha nisso, não deixa de ser. Porque se você não se compromete, se você não se compromete com o trabalho, demonstra fidelidade, você não vai atrair a convivência dos mentores com você. Começa por aí.
Quem vai conviver com você? São os espíritos levianos, os que gostam do vai da valsa, ficam pulando de flor em flor, galho em galho. Certo? Aí você não desenvolve uma convivência com espíritos de escola. E não é durante só um ano, não. É durante muitos anos. Muitos anos. Numa reunião que começa, 10, 15 anos, começa a ver. Eu acho que fulano, vamos observar mais Exatamente. Entendeu? Você ficou 10 anos. Não, agora eu tô. Eu acho que vai. Eu né? acho que vai. Aí tem um que conhece ele. Por que os espíritos quando vão preparar a reencarnação? Madalena, a Madalena aí é o símbolo e o entendimento perfeito disso que você está falando. Por que os Os espíritos. espíritos ficam de olho nela, ela vai cair, não caiu. Por que os espíritos vão preparar a reencarnação lá? Aí o elemento tem que ir para a instância superior. Porque eles vão. O da instância superior consegue ver, tipo, 15 reencarnações. Esse aqui não está vendo 3. Uhum. Eu vou ver 15. Fala assim, 10 anos é pouco, tem que esperar mais 10 anos. Uhum. Certo? Aí o elemento acha que, né, cansou, não sei o quê, e tal. Vai. Mas no 10 anos que eu vou na reunião mediúnica, eu nunca faltei, não, vou faltar hoje. Era o dia que você tinha que ir. Era o dia. A bomba, tomou bomba. Mas, Júlio, a gente vê também muitos exemplos maravilhosos. Aí você foi pro No nosso meio, na nossa gente, entre nós mesmo. Eu tenho, por exemplo, um exemplo que eu acho que esse exemplo foi sensacional, da Dona Marinha. Ela de manhã, ela veio para cá, para a campanha do Quilo, né? Foi embora e à tarde ela desencarnou. Né? E o marido, que aliás era meu amigo, que trabalhava com ela também, Sueli, né? Eu visitei lá na UTI, quando já estava prostrado. No UTI eu não fui, não. Felício Roxo? Eu levei ele muitas vezes ao médico. E tinha um filho de criação complicado. Dona Marinha faleceu e ele ficou lá, né? Às vezes precisava de ir ao médico e ele morava em Santa Mônica. Esse filho, ele queria, quando era só ele e Sueli, ele criava dentro de casa um montão de gato. Era uma catinga a casa dele, os gatos tudo para tudo quanto é lado, fazendo cocô para tudo quanto é lado, e ele não tinha um pingo de dinheiro. Isso eu ia lá com ele, né? Até falecer. Aliás, ele faleceu no asilo, né? Aqui perto do Del Rey. Foi ele que nós fomos visitar. Raul. O Sueli faleceu na UTI, lá no Felício Roxo. Pois é, mas ele estava morando no asilo, ele não estava na casa dele mais. Ele estava num asilo aqui perto do Del Rey. Tá certo. Sim. Muito bem, amigo. Quer dizer, então, um exemplo maravilhoso de com certeza, Deus me perdoe, que a gente não pode ter certeza de nada, a Dona Marinha, ela não teve muita dificuldade na erradicidade. Não. Né? Quer dizer, de manhã ela cumpriu o dever dela, que era a campanha do Quilo. E ela foi para casa, se encarnou. Claro que ela estava assistida, né? Com Exatamente. certeza. Bom, e com esse exemplo aí, nós então vamos interromper os trabalhos que Jesus nos Pois abençoe. é, gente.